Bom, galera, hoje eu vim falar de um livro, assim, que eu tava curiosa há muito tempo, porque afinal, o protagonista desse livro começou aí como um personagem secundário, um dos livros que eu adorei, e assim, agora ele ganhou finalmente o próprio livro, e eu preciso dizer assim, que eu tô muito feliz com isso. Estou falando de Sonhando Acordado, da Hannah Grace, que é o terceiro livro aí na série de Quebrando o Gelo, em que finalmente nós temos aí o protagonismo do Henry, que a gente já conhece um pouquinho dele aí, de Quebrando Gelo, No Calor do Momento, mas aqui finalmente ele ganha aí a própria voz, né? E a gente tem uns vislumbres dele, e junto com ele a gente tem a Hayley, que eu adorei conhecer ela, talvez porque eu me identifiquei com ela em alguns pontos, talvez. Aqui a gente tem o Henry sendo aí o capitão do time de hóquei da faculdade, uma coisa que ele não tava nem um pouco afim, mas meio que jogaram ele e ele só falou, tá bom, ok, né, vou ter que aceitar. E ele já sabia que isso ia ser difícil de conciliar as questões aí de ser o capitão do time de hóquei com a faculdade, isso sem falar que ele pegou uma das matérias mais difíceis e que ele tá aí meio que falhando em passar. Então que entra aí a Hayley Jacobs, que é uma estudante de letras do terceiro ano, que o Henry conhece quando ele sem querer se intromete no clube de leitura dela. E eu preciso dizer assim, que essa cena foi maravilhosa, gente. O Henry nem conhece ela, falou assim, trocou duas frases com ela e já falou assim, e aí gata, quer sair comigo? Não foi exatamente isso, mas deu pra entender, né? A Hayley é aquele tipo de pessoa que não sabe dizer não. Ela tá sempre lidando aí com os problemas da família, dos amigos, e quando ela vê alguém precisando de ajuda, ela imediatamente pula aí pra ajudar, e é exatamente isso que acontece com ela e o Henry. O único problema é encontrar tempo e inspiração pra continuar escrevendo o seu romance. Hayley sente que nunca viveu aí a vida e tá tendo dificuldade de colocar no papel todas as experiências que ela nunca teve. Então os dois chegam aí num acordo não convencional. A Hayley ajuda o Henry a passar na matéria que ele tá tendo dificuldade e o Henry vai ajudar a Hayley a ter todas as experiências que ela nunca teve. O primeiro encontro, a primeira dança, o primeiro beijo, a primeira vez. E tudo isso, claro, enquanto eles tentam não se apaixonar um pelo outro. O que a gente sabe que vai falhar, né? Mas tá tudo bem. Eu tenho que dizer assim, eu sou meio que... eu sou fã da escrita da Hannah Grace. Eu acho que assim, que desde Quebrando o Gelo, a escrita dela tem melhorado bastante, pelo menos na minha concepção. E assim, o Henry era um personagem que eu queria conhecer já, porque afinal a gente tem alguns relances dele nos outros livros, então aí agora a gente pode conhecer ele mais a fundo. O que eu achei muito legal, principalmente porque a gente tem aquela coisa, né? Ele tem... não é que ele não queria ser capitão do time de hóquei, é que ele tem assim essas dificuldades que ele enfrenta, que é uma coisa que a Hannah já numa carta aqui do começo do livro, ela já fala sobre isso. E eu acho que assim, foi interessante ver como que ele conciliava tudo isso, essa coisa de uma vida social com o hóquei, com a faculdade, e ver assim que a Hayley meio que ajudou ele a perceber isso. E a Hayley, em contrapartida, que ela tem essa coisa de querer tomar tudo pra ela, que ela sempre tá ajudando todo mundo e ninguém percebe que às vezes ela precisa de ajuda. Então eu acho que isso foi muito interessante, porque tem muita gente que passa isso, essa coisa de não saber dizer um não, que tá sempre assim ajudando as pessoas, e as pessoas às vezes elas só se aproveitam disso, elas não ligam de tipo assim, você só pegam, nunca retornam o sentimento. Eu acho que foi isso bem legal, o modo como a Hannah escreveu isso. Só que assim, uma coisa é que assim, quando entre a Hayley e o Henry, eu não senti o mesmo romance, o tipo de romance que eu senti com os outros casais que ela escreveu. Eu acho que assim, que podia ter sido explorado um pouquinho mais essa coisa do romance entre os dois. Apesar, assim, eu gostei da história, mas eu acho que podia ter uma pitadinha, uma coisinha a mais de romance, talvez. Mas assim, eu gostei bastante de conhecer mais sobre o Henry, conhecer a Hayley. E gente, essa série aqui é um dos meus queridinhos, eu gosto bastante dela, então assim, eu tava super empolgada pra ler. E se você já leu Quebrando o Gelo, No Calor do Momento, e quer saber mais sobre o Henry, corre pra ler Sonhando Acordado. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Sagrado Entre Linhas e a gente se vê na próxima!